Agora me responde com honestidade. Quando foi a última vez que você fez algo e sentiu de verdade que aquilo era exatamente o que você deveria estar fazendo? Quando foi a última vez que o tempo passou e você não percebeu, porque estava completamente presente, completamente vivo? Se você precisou pensar por mais de 3 segundos, essa resposta já diz muita coisa. Existe uma carta. Ela foi escrita há quase 2000 anos, por um homem que vivia sob a sombra de um imperador capaz de mandar matá-lo a qualquer momento. Um homem que tinha riqueza, poder, influência, e mesmo assim escolheu sentar e escrever para um amigo que estava exatamente onde você está agora, perdido, ocupado, vazio, sem saber para onde ir. E o que Sêneca escreveu nessa carta é tão preciso, tão desconcertantemente atual, que quando você ler, vai sentir que ele te conhecia. Vai sentir que ele observou a sua rotina, entrou na sua cabeça e colocou em palavras algo que você carregava há anos sem conseguir expressar. Essa carta não vai te dar uma lista de passos. Não vai te oferecer um método, uma técnica, uma fórmula. Ela vai fazer algo muito mais poderoso do que isso. Ela vai te mostrar que o que você sente tem nome, tem causa e tem saída. Mas antes de abrir essa carta juntos, você precisa entender uma coisa. O problema que Sêneca diagnosticou no seu amigo há 2000 anos não começou naquela época e não é exclusivo de você hoje. É um problema humano, profundo, que atravessa gerações porque a maioria das pessoas nunca para olhar para ele de frente. E é exatamente isso que começa agora. Capítulo 1. O homem que tinha tudo e não tinha nada. Sêneca tinha um amigo chamado Lucílio. Lucílio não era uma pessoa qualquer. Era um homem inteligente, culto, bem-sucedido. Ocupava cargos importantes, tinha reconhecimento social, era respeitado por quem o conhecia. Do lado de fora, a vida dele era o que muita gente chama de uma boa vida. Mas Lucílio estava inquieto. Estava sempre em movimento, sempre buscando algo, sempre planejando a próxima mudança. Trocava de cidade, mudava de projeto, buscava novas experiências e, mesmo assim, no final de cada dia, a sensação era a mesma, de que algo essencial ainda estava faltando. Ele escreveu para Sêneca, e Sêneca respondeu com uma frase que atravessou 2000 anos e chegou até você hoje. Nusquam est qui ubique est. Quem está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Leia isso de novo, não como citação filosófica. Leia como diagnóstico, porque Sêneca não estava falando de geografia, não estava dizendo que Lucílio viajava demais. Ele estava dizendo que Lucílio havia se dispersado, havia se espalhado por tantas direções, tantas obrigações, tantas expectativas alheias, que no processo todo tinha perdido o único lugar que realmente importava, a si mesmo. Agora pensa na sua rotina por um momento. Quantas abas abertas você tem no navegador agora? Quantas conversas você está no meio sem ter terminado nenhuma? Quantas metas você começou esse ano e já não lembra por que começou? Quantas versões diferentes de você existem, dependendo de com quem você está falando? Isso não é produtividade, isso é dispersão com aparência de movimento, e o mundo moderno é um mestre em transformar dispersão em virtude. A cultura da hiperconectividade te convenceu de que estar ocupado significa estar vivo, que quanto mais você faz, mais você vale. Que o silêncio é improdutivo, a pausa é fraqueza e parar para pensar é luxo que só quem não tem responsabilidades pode se dar. Então você corre, você posta, você responde, você entrega, você planeja, você executa e no meio de tudo isso você some. Não de forma dramática, não de uma vez, você some aos poucos. Uma concessão aqui, uma adaptação ali, uma voz interna ignorada acolá.
Até que um dia você olha no espelho e reconhece o rosto, mas não consegue mais dizer com certeza o que aquela pessoa realmente quer, o que ela acredita, o que a move. Sêneca viu isso em Lucílio com uma clareza que assusta. E ele não foi gentil na análise. Não disse que o amigo estava no caminho certo, mas precisava ajustar algumas coisas. Ele disse a verdade direta. Você está em todo lugar, então você não está em lugar nenhum. Mas aqui está o que diferencia Sêneca de qualquer guru motivacional moderno. Ele não parou no diagnóstico para te deixar mal. Ele continuou a carta. E o que vem a seguir é onde a coisa fica realmente interessante, porque Sêneca começa a descrever, com uma precisão desconcertante, os 3 padrões exatos que mantêm uma pessoa perdida sem que ela perceba. E quando você ouvir o primeiro deles, vai entender por que, mesmo quando você muda tudo ao redor, a sensação de vazio permanece exatamente a mesma. Capítulo 2. A fuga que não tem passagem de volta. Existe um padrão que Sêneca identificou em Lucílio e que nenhum algoritmo, nenhuma terapia rápida e nenhum curso online vai te contar com essa honestidade. Lucílio fugia, não de pessoas, não de situações. Ele fugia de si mesmo. E o método que ele usava para fugir era o mais socialmente aceito de todos. Ele ficava em movimento constante. Nova cidade, novo projeto, nova fase, novo começo. Cada mudança trazia uma dose temporária de alívio, aquela sensação fresca de que dessa vez seria diferente. E por um tempo era, até que a poeira baixava, a novidade passava e a mesma inquietação voltava. Mais forte do que antes. Sêneca escreveu para ele com uma brutalidade amorosa que poucos amigos têm coragem de usar. Ele disse: você não está buscando um lugar melhor. Você está fugindo de um peso que carrega dentro de você. E esse peso vai em todas as viagens, sobe em todos os aviões, muda de endereço junto com você, porque ele não mora no lugar onde você está. Ele mora em você. Isso é o primeiro diagnóstico, a fuga constante. E antes que você pense, isso não é comigo porque eu não fico mudando de cidade, presta atenção no que a fuga moderna parece na prática. Ela parece uma pessoa que troca de relacionamento toda vez que a intimidade começa a exigir vulnerabilidade real. Ela parece alguém que muda de carreira toda vez que o trabalho começa a ficar difícil de verdade. Ela parece aquele hábito de pegar o celular nos primeiros 3 segundos de silêncio, porque o silêncio traz pensamentos que você prefere não ter. Ela parece maratonar séries até de madrugada, não porque você quer assistir, mas porque parar significa ficar sozinho com sua própria cabeça. A fuga não precisa de passagem aérea, ela só precisa de distração. E o mundo de hoje construiu uma indústria trilionária exatamente para isso. Para garantir que você nunca precise ficar em silêncio tempo suficiente para ouvir o que está dentro de você. Notificações, conteúdo infinito, estímulo constante. Tudo projetado para que o momento presente nunca seja suficientemente quieto para te incomodar. Porque quando fica quieto, as perguntas aparecem. Perguntas como: isso que estou fazendo é realmente o que eu quero? Esse caminho que estou seguindo foi escolhido por mim? Ou foi o caminho que sobrou depois que eu fui cedendo às expectativas de todo mundo? Estou vivendo ou estou cumprindo um roteiro que alguém escreveu para mim? Essas perguntas doem, e a dor que elas trazem não é sinal de que algo está errado com você. É sinal de que você ainda está vivo por dentro, de que alguma parte de você ainda se recusa a aceitar uma vida que não é verdadeiramente sua. Sêneca sabia que Lucílio fugia dessas perguntas e sabia também que a fuga nunca resolve, ela só adia. Cada vez que você foge, o problema cresce um pouco, ganha mais raízes, fica mais difícil de encarar. Até que um dia ele para de ser uma voz baixa no fundo da sua cabeça e se torna um grito que você não consegue mais ignorar.
Mas a fuga é só o primeiro padrão. O segundo é mais sutil, mais traiçoeiro, porque ele não parece um problema. Pelo contrário, parece responsabilidade, parece maturidade, parece que você está sendo realista. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Capítulo 3. A vida que você continua adiando. Existe uma frase que você já disse, provavelmente mais de uma vez, e que parece completamente razoável quando sai da boca, mas que Sêneca identificou como uma das formas mais sofisticadas de se perder dentro da própria vida. A frase é: quando? Quando eu terminar esse projeto, vou descansar. Quando eu estabilizar financeiramente, vou fazer o que gosto. Quando os filhos crescerem, vou ter tempo para mim. Quando eu emagrecer, vou me sentir bem. Quando eu encontrar a pessoa certa, vou ser feliz. Quando as coisas se acalmarem, vou começar a viver de verdade. Sêneca chamou isso de a vida adiada. E ele foi direto. A maioria das pessoas não perde a vida de uma vez. Perde aos poucos, um quando de cada vez. Lucílio fazia isso. Ele vivia em preparação permanente para uma versão futura de si mesmo que nunca chegava. Porque toda vez que uma condição era cumprida, outra aparecia no lugar. A vida real ficava sempre na próxima esquina, sempre a um passo de distância, sempre dependendo de algo externo se resolver primeiro. E aqui está o que Sêneca entendeu com uma profundidade que a psicologia moderna levou séculos para confirmar. O futuro é uma ficção que a mente cria para adiar o desconforto do presente. Quando você vive no quando, você não está sendo paciente. Você está sendo refém. Refém de circunstâncias que você acredita precisar controlar antes de se autorizar a existir plenamente. Pensa nisso com honestidade. Quantos anos da sua vida você já gastou esperando o momento certo? Quantas versões do quando já passaram e foram substituídas por novas versões? E quando o momento certo finalmente chegou, por acaso você percebeu que ele chegou? Ou você já tinha criado uma nova condição para adiar de novo? Isso não é fraqueza, isso é condicionamento. Desde criança você aprendeu que a recompensa vem depois do esforço, que o prazer é merecido depois da obrigação, que você precisa provar algo antes de se permitir simplesmente ser. E esse condicionamento, que foi útil em alguns contextos, se transformou num padrão automático que opera sem que você perceba. O resultado é uma vida vivida no rascunho, sempre em preparação, nunca em execução, sempre chegando, nunca chegando de verdade. Sêneca disse a Lucílio algo que precisa ser dito para você agora com a mesma clareza. O tempo não espera pela sua preparação. Ele passa enquanto você planeja, enquanto você espera, enquanto você se prepara para começar. E a crueldade do tempo não é que ele seja curto, é que ele parece longo o suficiente para você continuar adiando até o dia em que não é mais. Mas existe um detalhe que Sêneca adicionou nesse diagnóstico que muda completamente a forma de encarar o problema. Ele disse que a vida adiada não é causada apenas pela falta de coragem ou pela procrastinação. Ela é causada, na maioria das vezes, por algo muito mais profundo. Por uma voz que não é sua, mas que você carrega dentro de você como se fosse. Uma voz que define o que você deve querer, quando você deve querer e se você merece ou não ter. E esse é o terceiro diagnóstico. O mais difícil de encarar, porque ele exige que você olhe não para o que você faz, mas para quem você tem tentado ser para agradar ao mundo ao redor. Capítulo 4. As vozes que você confundiu com a sua. Desde que você nasceu, vozes foram sendo depositadas dentro de você. A voz dos seus pais dizendo o que é sucesso e o que é fracasso. A voz da escola dizendo quem é inteligente e quem não é.
A voz da sociedade dizendo como um corpo deve parecer, como uma carreira deve progredir, como uma vida deve ser organizada para ser considerada válida. A voz das redes sociais mostrando todos os dias uma versão editada e filtrada do que outras pessoas estão conquistando enquanto você ainda está tentando se encontrar. E em algum momento, sem que você perceba, essas vozes pararam de ser externas. Elas se tornaram o seu monólogo interno. A voz que acorda com você de manhã e já começa a avaliar se você está no caminho certo. A voz que compara, a voz que julga, a voz que diz que você deveria estar mais adiantado, mais estável, mais realizado, mais feliz. Sêneca identificou isso em Lucílio com uma precisão que deixa desconfortável. Ele escreveu que Lucílio havia se tornado uma espécie de eco de tudo que absorveu ao longo da vida, sem nunca ter parado para perguntar: de tudo que carrego dentro de mim, o que é realmente meu, o que eu escolhi, o que eu acredito porque testei, vivi e concluí, e o que eu simplesmente herdei sem questionar, porque nunca tive coragem ou espaço para fazer diferente. Isso é o terceiro diagnóstico de Sêneca: a multidão interior. Você não está perdido porque é fraco ou indeciso. Você está perdido porque está tentando navegar a sua própria vida usando o mapa de outras pessoas. E mapas alheios nunca vão te levar ao lugar certo, porque eles foram desenhados para territórios que não são os seus. Pensa em quantas escolhas você fez na vida baseadas não no que você queria, mas no que faria sentido para as pessoas ao redor. Quantas vezes você ficou em algo que não te servia porque sair pareceria fracasso para quem estava olhando? Quantas vezes você ignorou um desejo genuíno porque ele não cabia no modelo de vida que foi aprovado pelas vozes que você carrega? E o mais perturbador não é que isso aconteceu, é que continua acontecendo. Todo dia, em decisões pequenas e grandes. Na forma como você se apresenta, no que você posta, no que você omite, nas versões de você mesmo que você exibe, dependendo de quem está na sala. Sêneca tinha um nome para isso. Ele chamava de viver para a galeria. Viver em performance constante para uma plateia que, na maioria das vezes, está ocupada demais com a própria performance para realmente te assistir. E aqui está a parte que dói mais. Quanto mais você vive para essa galeria, mais você se afasta do único espectador que realmente importa, você mesmo. Porque cada vez que você ignora uma voz interna para atender uma voz externa, você manda uma mensagem para o fundo da sua consciência, dizendo que o que você sente não é confiável, que o que você quer não é válido, que você precisa de aprovação externa para se sentir inteiro. E com o tempo, essa mensagem vira crença, e a crença vira identidade. E a identidade vira a prisão mais confortável que existe, porque você nem percebe que está preso, porque as grades são feitas de expectativas que você mesmo aprendeu a manter. 3 diagnósticos, 3 padrões: a fuga, a vida adiada e a multidão interior. Sêneca os descreveu há 2000 anos, com a precisão de quem entendeu algo fundamental sobre a natureza humana: que o maior perigo para uma vida significativa nunca veio de fora, sempre veio de dentro, da nossa própria capacidade de nos dispersar, adiar e nos perder nas vozes de todo mundo exceto a nossa. Mas Sêneca não escreveu essa carta para deixar Lucílio no chão depois do diagnóstico. Ele escreveu porque tinha algo a oferecer, não uma solução fácil, não um método de 5 passos. Algo muito mais poderoso e muito mais exigente do que qualquer lista de produtividade já foi. E quando você ouvir o que Sêneca prescreveu, vai entender por que essa carta sobreviveu 2000 anos e por que ela chegou até você hoje exatamente quando você precisava.
Capítulo 5. A prescrição que ninguém esperava. Você esperava uma lista. É honesto admitir isso. Depois de 3 diagnósticos tão precisos, tão cirúrgicos, a expectativa natural é que Sêneca chegasse com um plano. 5 hábitos matinais. 3 práticas estoicas para implementar essa semana. Um método testado e aprovado para sair do vazio e entrar na versão melhorada de si mesmo. Mas Sêneca não fez isso. E a razão pela qual ele não fez isso é exatamente o que separa a filosofia estoica de todo o conteúdo de desenvolvimento pessoal que você já consumiu na vida. Sêneca escreveu 2 palavras em latim para Lucílio. 2 palavras que parecem simples na superfície e que carregam um peso que leva tempo para assentar completamente dentro de você. Recede inte ipse. Recolha-se a si mesmo. Não acorde mais cedo. Não otimize sua manhã. Não monte um sistema de metas. Não baixe um aplicativo de meditação. Não compre um caderno novo para começar a se organizar. Recolha-se a si mesmo. Sêneca estava dizendo para Lucílio e está dizendo para você agora que todo o movimento externo que você faz para se encontrar é, na verdade, mais uma forma de fugir. Porque encontrar a si mesmo não exige adição, exige subtração. Exige parar de acumular estímulos, opiniões, obrigações e performances e ter a coragem de ficar com o que resta quando tudo isso é retirado. E o que resta quando tudo isso é retirado é você. O que você realmente é, por baixo de tudo que aprendeu a ser, para sobreviver, para pertencer, para ser aprovado. Agora aqui está a verdade que ninguém te conta sobre esse processo. Ele é aterrorizante. Não é aterrorizante da forma como um acidente é aterrorizante, com adrenalina e urgência. É aterrorizante da forma como o silêncio é aterrorizante quando você não está acostumado com ele. Quando você para de fugir, quando você para de adiar, quando você desliga as vozes da multidão interior por tempo suficiente para ouvir a sua própria, o que aparece primeiro não é clareza, não é paz, não é iluminação. O que aparece primeiro é desconforto, perguntas sem resposta fácil, contradições que você preferia não enxergar, desejos que você sufocou porque não caberiam na vida que construiu. Medos que você nunca nomeou porque nomear tornaria real. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas recua. Pega o celular, coloca uma série, planeja alguma coisa, qualquer coisa para não ter que ficar naquele desconforto por mais 3 segundos. Mas Sêneca sabia que o desconforto não é o inimigo. O desconforto é o portal. É do outro lado desse silêncio incômodo que você começa a ouvir algo que provavelmente não ouvia há muito tempo. Uma voz mais baixa, mais quieta, mais honesta do que qualquer uma das vozes que você carrega da multidão. Uma voz que não precisa de aprovação para falar, que não se orienta pelo que vai parecer, que não adia nem foge. Essa voz é a sua bússola e ela nunca parou de funcionar. Você é que parou de consultá-la. Recolher-se a si mesmo não é um ato passivo, não é preguiça disfarçada de filosofia. É o ato mais radical que um ser humano pode praticar numa cultura que lucra com a sua dispersão, que vende soluções para problemas que ela mesma criou, que te convence de que você precisa de mais, de diferente, de melhor, quando o que você realmente precisa é de menos ruído para ouvir o que já está dentro de você. Sêneca praticou isso no período mais sombrio da sua própria vida, sob ameaça constante, cercado de intrigas políticas, sabendo que qualquer dia poderia ser o último. E foi exatamente nessas condições que ele escreveu com mais clareza, com mais profundidade, com mais liberdade do que qualquer homem rico e seguro jamais escreveu. Porque quando você para de correr, quando você para de se esconder de si mesmo, uma coisa extraordinária acontece. Você começa a aparecer, não a versão de você que foi construída para o mundo,
Não a versão que cumpre expectativas e mantém aparências. A versão que existia antes de tudo isso. A versão que tem algo genuíno a dizer, algo real a sentir, algo verdadeiro a oferecer. E é essa versão que Sêneca queria que Lucílio encontrasse. É essa versão que está esperando por você do outro lado do silêncio que você ainda não teve coragem de habitar. Mas saber disso não é suficiente. Entender o conceito não transforma nada. O que transforma é quando você vê isso acontecer na vida de uma pessoa real. Quando você para de tratar a filosofia como teoria e começa a enxergar ela como o que ela sempre foi. Um mapa desenhado por pessoas que estiveram exatamente onde você está agora. E existe uma história que precisa ser contada aqui. Não porque ela tem um final perfeito, mas porque ela tem um final honesto. E honestidade, como Sêneca sabia muito bem, vale mais do que qualquer conforto fácil. Capítulo 6. O homem que parou de fugir de si mesmo. Ele tinha 34 anos e uma vida que, no papel, não deixava nada a desejar. Carreira estável, relacionamento de anos, apartamento próprio, viagens nas férias, amigos para o fim de semana. Era o tipo de vida que, quando você descreve para alguém, a pessoa responde com "que bom, você tem muito a agradecer". E ele sabia disso. Repetia isso para si mesmo toda manhã, como se fosse um mantra que precisava acreditar antes que o dia começasse a provar o contrário. Mas às 2 da manhã, quando a casa estava quieta e não havia mais nada para fazer, nem ninguém para impressionar, a sensação voltava. Aquela sensação específica de estar do lado de fora da própria vida, olhando através de um vidro para uma existência que parecia sua, mas não tinha o seu cheiro, não tinha a sua voz, não tinha nada que ele pudesse apontar e dizer com certeza: "Isso aqui sou eu". Ele não sabia o nome do que sentia, então continuou funcionando. Trocou de emprego achando que era isso. Não era. Terminou o relacionamento achando que era aquilo. Não era. Mudou de cidade achando que a mudança de ambiente mudaria alguma coisa por dentro. E por algumas semanas, mudou. Até que a poeira baixou e ele estava de novo no mesmo lugar, dentro de um apartamento diferente, numa cidade diferente, sentindo exatamente a mesma coisa de sempre. Foi nesse ponto que um amigo lhe deu um livro. Não com grandes recomendações, não com a promessa de que ia mudar sua vida. Apenas colocou na mão e disse: "Lê quando tiver um tempo". O livro era uma coletânea das cartas de Sêneca a Lucílio. Ele começou a ler sem expectativa e parou na mesma frase que você já ouviu hoje: "Nusquam est qui ubique est". Quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. Ficou olhando para aquela frase por um tempo que ele não consegue calcular. Releu. Releu de novo. E pela primeira vez em anos, sentiu que alguém havia descrito com precisão absoluta o que ele estava vivendo. Não como diagnóstico clínico, não como autoajuda embalada em positividade, mas como verdade direta, sem filtro, sem a promessa de que tudo ficaria bem se ele seguisse os passos certos. Sêneca não prometeu que ficaria bem, disse o que estava errado. E essa honestidade foi o primeiro alívio real que ele sentiu em muito tempo. Ele não transformou a vida da noite para o dia. Não acordou no dia seguinte com propósito e clareza e uma rotina matinal iluminada. O que aconteceu foi mais lento, mais silencioso e mais real do que qualquer transformação dramática. Ele começou a parar. Não de trabalhar, não de se relacionar, não de viver, mas de fugir. Começou a notar, com uma consciência que antes não tinha, os momentos em que pegava o celular para não ter que ficar com os próprios pensamentos. Os momentos em que dizia sim para compromissos que não queria, porque o silêncio do não parecia mais pesado do que o cansaço do sim. Os momentos em que adiava uma decisão importante, esperando que as condições ficassem perfeitas, sabendo no fundo que as condições nunca ficam perfeitas. E quando parava, quando resistia ao impulso de fugir,
O que aparecia não era paz imediata, era desconforto. Era a voz que ele havia ignorado por anos, começando a falar mais alto, fazendo perguntas que ele não tinha resposta, mostrando desejos que ele não sabia se podia honrar, revelando medos que ele preferia não nomear. Mas ele ficou no desconforto. Não porque era fácil, mas porque Sêneca havia lhe dado algo que nenhum conteúdo motivacional havia dado antes: a honestidade de que o processo dói e a coragem de dizer que vale a pena mesmo assim. Levou meses, levou conversas difíceis, levou decisões que não foram compreendidas por todo mundo ao redor. Levou noites acordado com perguntas sem resposta e manhãs começando do zero com mais clareza do que o dia anterior. Ele não chegou a um destino. Não existe destino nessa história. O que ele encontrou foi algo diferente e mais valioso do que qualquer chegada. Encontrou a capacidade de se orientar pela sua própria voz, de reconhecer, no meio do ruído do mundo, o que era genuinamente seu. O que ele queria não porque alguém esperava, não porque fazia sentido no papel, mas porque era verdadeiro. E isso mudou tudo, não de forma espetacular, de forma silenciosa, consistente e irreversível. Porque quando você aprende a se ouvir de verdade, quando você para de terceirizar a bússola da sua vida para as expectativas do mundo ao redor, algo muda na forma como você caminha. Você continua tendo dúvidas, continua errando, continua enfrentando dias difíceis, mas você enfrenta tudo isso sabendo quem você é. E saber quem você é muda completamente a qualidade de tudo que você atravessa. Sêneca sabia disso. Escreveu sobre isso e deixou um mapa, não um mapa para um destino específico, um mapa para o caminho de volta a si mesmo. E agora que você entende o diagnóstico, agora que você ouviu o que a prescrição realmente exige, agora que você viu o que esse processo parece na vida de uma pessoa real, existe uma última coisa que precisa ser dita. Porque o mapa de Sêneca não termina com respostas. Ele termina com perguntas. E essas perguntas são o presente mais honesto que a filosofia estoica pode te oferecer. Capítulo 7, as 3 perguntas que Sêneca deixou para você. Sêneca não terminou a carta com soluções. Ele terminou com um espelho. E é isso que a filosofia estoica faz quando é praticada de verdade. Ela não te dá respostas prontas para carregar. Ela te devolve a capacidade de fazer as perguntas certas. Porque a pessoa que aprende a fazer as perguntas certas nunca mais precisa de um guru, de um método, de uma lista de hábitos ou de uma versão atualizada de si mesma que só existe no futuro. Ela aprende a se governar. E é isso que Sêneca queria para Lucílio. Não dependência da filosofia, não dependência do mestre, não dependência de nenhuma estrutura externa. Autonomia. A capacidade de olhar para dentro e encontrar, naquele silêncio que antes parecia vazio, uma fonte de orientação que não precisa de aprovação externa para funcionar. Então, antes de fechar essa carta junto com você, existe algo que Sêneca deixou que eu preciso entregar. Não como resumo, não como conclusão arrumada, como ferramenta. 3 perguntas que ele, de formas diferentes, plantou ao longo de toda essa correspondência com Lucílio. Perguntas que não têm resposta imediata, que trabalham dentro de você depois que o vídeo acabar, que vão aparecer no meio de uma reunião, no silêncio antes de dormir, no segundo antes de você tomar uma decisão importante. A primeira pergunta é esta: de quem é a voz que você mais obedece quando toma as decisões mais importantes da sua vida? Não a voz que você acha que deveria obedecer, não a voz que você gostaria de obedecer, a voz que você de fato obedece, a voz que define o que é sucesso e fracasso para você. A voz que diz se você está no caminho certo ou errado. Essa voz tem nome, tem rosto, é sua, foi escolhida por você?
Ou ela simplesmente estava lá quando você chegou e você nunca questionou se ela merecia o poder que tem sobre a sua vida? A segunda pergunta é mais difícil. O que você evita sentir quando fica ocupado? Não o que você faz quando fica ocupado. O que você evita sentir. Porque a ocupação, como Sêneca entendeu em Lucílio, raramente é sobre produtividade. Frequentemente é sobre proteção. Proteção contra um pensamento específico, uma emoção específica, uma verdade específica que está esperando por você no silêncio e que você ainda não está pronto para encarar. Nomear isso não resolve, mas nomear é o começo de tudo. Porque você não pode atravessar algo que se recusa a reconhecer. A terceira pergunta é a mais simples na forma e a mais exigente no conteúdo. Se você parasse tudo agora, tudo mesmo, as obrigações, as expectativas, as performances, as versões de você que você mantém para diferentes plateias, o que você realmente quer, não o que faz sentido querer, não o que seria responsável querer, não o que impressionaria as pessoas certas, o que você quer, genuinamente, com a sua própria voz, no seu próprio nome, para a sua própria vida. Se a resposta veio rápida demais, desconfie. Se a resposta não veio, não force. Fique com a pergunta, deixe ela trabalhar. Sêneca ficou anos correspondendo com Lucílio, exatamente porque sabia que as perguntas mais importantes não são respondidas, elas são habitadas. Você mora dentro delas até que elas te revelem algo que você não poderia ter acessado de outra forma. Existe uma última coisa que Sêneca escreveu para Lucílio, uma frase que atravessou 2000 anos com a mesma força com que foi escrita. Uma frase que não precisa de contexto histórico nem de tradução filosófica para chegar onde precisa chegar. Ele escreveu: Dum differtur vita transcurrit. Enquanto você adia, a vida passa. Não como ameaça, não como pressão, como lembrete gentil e absoluto de que o tempo que você tem não está esperando que você se sinta pronto. Não está esperando que as condições sejam perfeitas. Não está guardando uma versão melhor de si mesmo para te entregar quando você finalmente merecer. O tempo está passando agora, enquanto você lê isso, enquanto você pensa sobre isso, enquanto você decide se vai fazer algo com isso ou vai esperar pelo momento certo que nunca chega. Sêneca não escreveu essa carta para Lucílio se tornar um estoico. Escreveu para que Lucílio se tornasse ele mesmo, para que parasse de viver no rascunho e começasse a viver de verdade, com os recursos que já tinha, no momento que já era, sendo a pessoa que já era capaz de ser. Isso é o que essa carta tem para você. Não um destino, um ponto de partida, o único ponto de partida que sempre existiu e que você talvez tenha passado anos procurando no lugar errado. Você mesmo. Capítulo 8. Você não precisa se encontrar. Se você chegou até aqui, já sabe que esse vídeo não foi sobre Sêneca, foi sobre você. Sêneca foi o instrumento, a carta foi o espelho. O que você viu refletido nesse espelho, o que reconheceu, o que desconfortou, o que tocou num lugar que você normalmente mantém bem protegido, isso é o que importa. Isso é o que você leva daqui. Não existe passo 8, não existe bônus, não existe técnica extra reservada para quem assistiu até o final. O que existe é uma escolha que só você pode fazer e que precisa ser feita não uma vez, mas todos os dias, em decisões pequenas e grandes, em momentos de clareza e em momentos de confusão. A escolha de parar de fugir de si mesmo. Isso não significa que a vida vai ficar mais fácil. Significa que você vai parar de torná-la mais difícil do que precisa ser, carregando pesos que não são seus, vivendo para plateias que não te conhecem de verdade, adiando uma existência que só existe agora. Sêneca escreveu mais de 120 cartas para Lucílio, e em todas elas, debaixo de toda a filosofia,
de toda a erudição, de todo o peso histórico, existe uma mensagem que nunca muda. Uma mensagem que ele repetiu de formas diferentes, porque sabia que precisava ser ouvida mais de uma vez para ser realmente absorvida. Você tem o suficiente. Você é o suficiente. O que falta não está lá fora. Nunca esteve. E agora você sabe disso não como conceito, não como citação para salvar no celular e esquecer amanhã, mas como algo que você atravessou junto com Lucílio, junto com aquele homem de 34 anos que estava perdido dentro de uma vida perfeita, junto com Sêneca, que escreveu sob ameaça de morte sobre coisas que considerava mais urgentes do que a própria sobrevivência. Você atravessou isso, e atravessar muda algo. Pode não mudar tudo hoje. Pode não resolver o que está pendente, não clarear o que ainda está confuso, não curar o que ainda está machucado. Mas alguma coisa se moveu. Você sabe que alguma coisa se moveu porque você está aqui, no final de um vídeo sobre uma carta escrita há 2000 anos, e algo dentro de você reconheceu o próprio nome nessa história. Isso não é coincidência. Isso é você chegando mais perto de si mesmo. Sêneca terminou muitas das suas cartas com uma sentença que ele chamava de presente para Lucílio. Uma ideia para carregar, para pensar, para deixar trabalhar no silêncio entre um dia e outro. O presente que esse vídeo deixa para você é simples. Você não precisa se encontrar. Você precisa parar de se perder. A diferença entre essas duas frases parece pequena. Não é. Encontrar pressupõe que você está em algum lugar distante, que precisa de uma jornada longa, de condições especiais, de um momento de revelação dramática. Parar de se perder pressupõe que você já está aqui, que sempre esteve. Que o trabalho não é chegar a algum lugar novo, mas parar de fugir do lugar onde você já é. Esse é o ensinamento de Sêneca. Esse foi sempre o ensinamento de Sêneca. E agora ele é seu. Se esse vídeo descreveu algo que você carregava, mas não conseguia nomear, salva. Não para ver depois, mas porque você já sabe que algumas coisas precisam ser ouvidas mais de uma vez antes de serem realmente ouvidas. Compartilha com alguém que você conhece que está perdido dentro de uma vida que parece certa por fora. Às vezes, a coisa mais generosa que você pode fazer por uma pessoa é mostrar que ela não está sozinha naquilo que sente. E se você quiser continuar essa conversa, continuar abrindo essas cartas, continuar usando a filosofia estoica não como ornamento intelectual, mas como ferramenta real para uma vida real, esse canal vai continuar aqui, com a mesma honestidade, com a mesma recusa de te dar respostas fáceis para perguntas que merecem profundidade, porque você merece profundidade. Sêneca sabia disso sobre Lucílio, e eu sei disso sobre você.